Saúde a todos com a paz do Senhor nesta noite. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui neste lugar para louvar e adorar o nome do Senhor, para meditar um pouquinho com os amados na palavra de Deus. Para mim é uma honra sempre proclamar a palavra de Deus, falar do amor dele, dos seus feitos e seus benefícios. Amém? Neste culto de oração, onde nos foi passado o tema, que a igreja vem acompanhando aí durante todo o ano, Isaías capítulo 12, verso 1 e 2, o ano do renovo. E o tema mensal do mês de junho, Abacuque, capítulo 3, verso 2. Eu amo Abacuque, em especial esse capítulo, mas o livro inteiro. Gosto muito da coragem de Abacuque, gosto muito da intrepidez de Abacuque, da maneira como ele chega diante de Deus, onde muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, alguém chega para nós e diz assim: não pergunte por quê. Muitas vezes as pessoas chegam para nós: fique calado e aceite. Mas Abacuque não. Diferentemente de todos os profetas, em vez de ele cumprir o papel essencial do profeta, que era receber a mensagem e ali, sem questionamento, passar para o povo, Abacuque, antes de fazer isso, ele vai e pergunta a Deus. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. E vamos tentar encaixar isso dentro do renovo, o renovo de Deus. Amém, meus queridos? Eu tenho um papelzinho aqui porque eu gosto de me orientar. Mas vamos lá. Primeiro, no capítulo 1, Abacuque, como a gente já falou aqui, ele chega se queixando a Deus. No capítulo 1, eu vou ler aqui para os irmãos, capítulo 1, do verso 1 ao 3, para os irmãos poderem entender. Aí Abacuque começa dizendo assim: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me entenderás? E até quando eu gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Eu estou cercado de destruição e de violência. Abacuque começa se queixando ao Senhor. Mas o Senhor, logo ele chega com a resposta para Abacuque. E a gente vai ver isso lá no verso 6, mais embaixo. Na minha Bíblia tem até assim, a resposta de Deus. Aí Deus chega e diz assim: eu estou atiçando os babilônicos. Aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Olha só, irmãos, você chega para Deus e diz assim: Deus, o Senhor não está vendo minha condição? Eu estou arrodeado de violência, de tristeza, de miséria. E aí, muitas vezes a gente acha que Deus vai chegar com aquela resposta, acalmando o nosso coração, na verdade, massageando o nosso coração com aquilo que a gente queria ouvir. Aí Deus diz: olha, eu estou atiçando os babilônicos, os caldeus, para atacar vocês. Irmãos, não é fácil. Porque aqui não era uma notícia que a gente vê na internet, não era uma notícia que a gente escuta nos jornais, às vezes até são fake news, e a gente já fica com medo. Aqui era o próprio Deus dizendo para Abacuque: eu estou atiçando os babilônicos e eles vão atacar vocês. Era o próprio Deus falando isso para Abacuque. O que é de se esperar? Muitas vezes nós estamos aqui, aí a gente é glória, aleluia, eu posso em todo, aquela euforia, que muitas vezes a gente diz é o avivamento. Mas, irmãos, quando a dificuldade chega, quando os parafusos se apertam, e quando é o próprio Deus que está dizendo para você: olha, você vai passar por isso, aí eu quero ver o crente. Certa vez, eu fui morar em Açu. E eu muito incipiente ainda na fé, eu tinha começado a proclamar a palavra com muita fragilidade, assim, ainda, digamos, nos discursos. E quando eu estava lá, eu não tinha família, o povo de Açu, eu não sei se tem alguém de Açu aqui, me perdoe, mas é um povo um pouco, barrista, assim, eles são mais na dele. A gente aqui em Natal é todo mundo muito caloroso.
E eu, sem família e tudo, me senti muito só lá. E como uma cristã um pouco manhosa, que eu era naquela época, muito imatura, eu me lembro que certa vez a gente começou a pregar, ir em todos os lugares, e eu me lembro que eu estava num culto, e eu estava muito triste, que eu queria vir para Natal, eu queria me mudar, mas eu não podia, né? Eu tinha assumido no concurso, eu não tinha estágio probatório, eu não tinha nada, e eu vivia chorando, Senhor, naquela lamúria, sabe? O Abacuque estava aqui, Senhor, tu não vê? Aquela lamúria toda. E eu me lembro muito, não esqueço nunca disso. Aí era o culto, estava faltando poucos minutos para a ministração e a energia acabou na igreja. Desligou tudo, desligou o microfone. Aí eu digo, pronto, Jesus, ainda vou pregar agora sem microfone. Aí o Senhor, o pastor da igreja disse bem assim, o anjo, né? Um anjo, aquele homem. Disse, eu vou convidar a irmã fulana de tal, lá no fundo, para vir orar aqui. Ela vai fazer uma oração, para essa energia voltar e a gente continuar o nosso trabalho, não sei o quê. E Deus usou aquela irmã, e ela começou ali, e de repente aquela irmã olhou para mim e disse assim, não adianta chorar. Você vai ficar aqui até fazer tudo o que eu quero que você faça. Enxugue as lágrimas e pare de chorar. Irmãos, desde aquele dia eu não derramei mais nenhuma lágrima. Era mais ou menos isso que Deus estava falando para Abacuque. Olha, eu vou mandar os babilônicos, aquele povo terrível, dominador, conquistador, e eles vão atacar vocês. Aí, mais uma vez, Abacuque volta e ele diz, né? Lá no capítulo 1 ainda, ele vai se queixar de novo, insistentemente, fazendo igual a mim fazia lá, sempre chorando, choramingando. E ele diz no capítulo 13, mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Abacuque falando, tu não suporta ver as pessoas cometendo maldades? Como é então que ficas calado com esses malvados que matam pessoas, que são melhores do que eles? Como é que pode, Senhor, tu permitir que esses homens nos ataquem, fazer tantas maldades que eles fazem por aí, com pessoas até que são melhores do que eles, e o Senhor permite a maldade, o Senhor que é um Deus santo, o Senhor que é um Deus puro, tremendo, como é que pode isso? Mais uma vez ele se indignou, ele não conseguia entender, irmãos, ele não conseguia entender o agir de Deus, porque Abacuque aqui, ele estava movido pela dúvida, movido pelo medo, e onde tem dúvida, não há fé. A fé, ela não tosqueneja. Então ele não estava, e aí a gente vai ver uma transformação linda na vida de Abacuque, porque ele termina como um exemplo de fé. E aí ele questiona de novo, ele não entendia, ele não compreendia o que é que Deus estava fazendo, o que Deus ia fazer, ele não compreendia quem era o Deus a quem ele servia. Como Jó disse, os meus olhos, né? Quando Jó, lá no capítulo 42, já no final de tudo, de passar toda a tribulação, aí Jó disse para o Senhor, Senhor, eu não te conhecia. Agora os meus olhos te veem. Jó não tinha aquela intimidade, não conhecia o Deus a quem ele servia. Depois que ele passou por toda aquela prova, aí ele disse, agora sim, eu conheço o Senhor. E Abacuque, ele ainda estava muito imaturo, muito cheio de dúvidas. Mas sabe o que eu acho lindo? É que nós temos um Deus que responde. É por isso que nós estamos aqui no círculo de oração. Porque nós servimos a um Deus que ele responde a oração. Como diz aquela conferencista bem famosa que eu amo, Joyce Meyer, ela diz, Deus gosta muito de responder orações. Ele adora, irmãos. Deus, ele não nos deixa voltar com as mãos vazias. Eu costumo dizer, o problema na oração é porque Deus responde. Ele responde. Agora, muitas vezes nós não sabemos pedir, não sabemos orar. E aí Deus vem e responde. E eu acho lindo essa resposta do Senhor. Eu tenho esse versículo na minha mente porque eu acho lindo. É uma promessa, é algo profético. Aí ele vem no capítulo 2, no verso 4, e aí ele, no verso 2, desculpe. E ele diz assim, e o Senhor Deus diz, irmãos, vocês poderiam da mídia colocar a versão João Ferreira de Almeida, Abacuque 2,4, porque eu trouxe aqui a nova tradução, a linguagem de hoje, porque eu achei melhor para me ministrar. Mas eu queria que vocês colocassem João Ferreira de Almeida nesse versículo. Pronto.
Eis que a sua alma está orgulhosa. É o 2:2, desculpe, o 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que o que possa ler, quem passa correndo. Deus disse assim: olha, agora tu vai entender o que eu estou falando para você, Abacuque. Não tenha medo. Você agora vai escrever em tábuas a visão que eu vou te dar. Mas você vai escrever com a letra bem legível, bem grande, para que até aquele que correndo, se ele passar por ali, ele consiga enxergar, ele consiga entender o que eu vou fazer com vocês. Deus está dizendo para você nesta noite: escreve aí no teu caderninho o que Deus vai fazer com você. Todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Os que passarem vão ver. Esse é o Deus a quem nós servimos. Muitas vezes, quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos na tribulação, passando pelo vale, Deus fala conosco, a gente não entende, irmãos. A gente fica com aquela cerviz endurecida. Deus quer trabalhar na nossa vida e a gente fica questionando muitas vezes: Senhor, tu não está me vendo, tu não está fazendo. Aí começa aquela murmuração, aquela manha. E aí eu me lembro quando o povo de Deus chegou lá de frente ao Mar Vermelho. E o povo começou a reclamar com Moisés e disse assim: Senhor, por que o Senhor nos trouxe para cá? Por acaso não havia sepulcros no Egito? Toda a gente para morrer aqui de frente a esse mar? Aí Moisés olhou para ele. Aí Moisés olhou para Deus, aí Deus disse: diga ao povo que marche. Eu acredito que naquela hora, menino, criança, que estava tudo tremendo, duvidoso, se ajeitou e se endireitou. Deus estava dizendo: escreve, preste atenção, Abacuque, entenda o que eu vou fazer. E aí, Deus diz lá no versículo 4, a mensagem é esta que você vai escrever, Abacuque: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ele estava dizendo: presta atenção, Abacuque, olha, os maus eles não vão vencer, mas aqueles, numa versão, acho que é na João Ferreira, a minha aqui é a tradução, mas na João Ferreira diz assim: mas o justo viverá pela fé. Isso no Antigo Testamento. Aí Jesus vem lá no Novo e confirma isso, né? Aqui ele já diz, por aí, ó: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus estava dizendo para ele: eles vão vir, os caldeus vão atacar vocês, mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês, porque o justo, correto, fiel, aquele que vive pela fé, ele não vai esmorecer. Ele não será derrotado, porque eu sou o Deus que guardo, eu sou o Deus que cuido. Aí Abacuque começou a entender a mensagem, e é a partir de agora que Abacuque começa a mudar o comportamento. Muitas vezes eu quero dizer a você nesta noite que a luta e as dificuldades que nós passamos não são elas que determinam o nosso final, mas é o nosso comportamento dentro da luta que vai determinar aonde eu vou chegar. É a minha posição dentro da situação que vai dizer que fim terá a minha história. Não é? A gente tá vindo os caldeus, tá vindo a pandemia, né? Ficou todo mundo assustado com medo. Irmãos, estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta. Estamos aqui. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Medo? Nós temos. O medo é um sentimento natural do ser humano, irmãos. Não adianta você chegar, botar aquela capa de super crente e dizer: eu não tenho medo. Medo é natural. Todos nós sentimos medo. Quantos homens de Deus não sentiram medo? O Abacuque, será que ele não sentiu medo, irmão? Saber que uma nação poderosa, violenta, conquistadora, como os babilônicos eram, isso não precisa nem conhecer Bíblia. Quem conhece história sabe muito bem disso. Como é que você não ia sentir medo? Eu confesso que eu ia ficar atemorizada. Mas sabe o que é que não pode acontecer na vida do cristão? É que ele seja paralisado pelo medo. É que mesmo ele com medo, mas ele diga assim: eu confio no Deus da minha salvação. Eu sei ao Deus quem eu tenho servido. Mesmo com medo, irmãos, quantas vezes eu já
com medo. Eu me lembro que quando nós ajudávamos numa igreja lá em Passagem de Areia, já teve jeito de a gente chegar na igreja e não ter culto, porque tinha matado alguém lá, na porta da igreja. E muitas vezes eu ia dar o discipulado com minha filha, ela tinha 1 ano, no carro, meu marido às vezes não queria, e aí eu tive que conversar com o pastor, porque não podia desobedecer meu marido. Eu me lembro que até de moto, os homens colocaram atrás de mim, na minha filha, e muitas vezes nós fomos com medo. Mas o Senhor disse para mim, você vai, porque eu estou com você. E nunca, irmãos, nunca aconteceu nada comigo, nem com a minha família, porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, tudo dá certo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está habitando debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo, você está seguro. Agora, quando você sai dela, quando você sai da vontade, aí você está sujeito ao mal, porque o mal está aí, ao nosso derredor. Então, quando nós saímos do plano de Deus, aí estamos sujeitos ao mal. Então, quando nós estamos fundados em Cristo, guardados em Cristo, estamos seguros. Amém? Vamos continuar. E aí, vamos para o capítulo 3, o miolo dessa mensagem hoje. Capítulo 3, verso 2, o que é que diz aqui? Ó Senhor, eu ouvi falar do que tu tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. A João Ferreira de Almeida é um pouquinho diferente, mas ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no nosso meio, no meio dos anos. Faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. O que me chama a atenção é que esse capítulo, ele é uma oração que foi feita cantada. É um hino. Abacuque está aqui cantando e orando. E vocês já começam a observar o comportamento dele diferente. Aqui ele já não está mais enfurecido, chateado porque os inimigos iam conquistá-lo, porque eles seriam entregues na mão dos babilônicos. Ele já não estava mais assim. O que é que ele faz? Mesmo que o próprio Deus, olha que lindo, o próprio Deus foi quem disse para ele que eles seriam atacados. Mas Abacuque, ele não se paralisou com o medo. Ele foi e orou. E ele disse, Senhor, a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e temi. Então ele continua. Ele não desistiu. Ele está perseverando na oração. Mesmo sabendo que eles seriam atacados, ele não desistiu de orar, irmãos. O que é que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos no meio do furacão, a gente não quer mais nem orar, nem ler a palavra, nem ter momento devocional, não busca mais, desiste. E é nesse momento que nós precisamos nos achegar a Deus. Abacuque sabia da sentença contra eles naquele momento, mas ele foi orar. E ele disse assim, ele começa e diz assim, Senhor, eu ouvi sobre os teus feitos, sobre tudo que o Senhor tem feito, eu temi. Aí ele começa a conhecer a Deus. Que Deus é esse que eu sirvo? É tremendo demais. É tremendo demais, eu temi, Senhor. E aí ele vai e diz assim, aviva, né? Aqui na minha tradução está, faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado. Aí aqui está o avivamento. Que muitas vezes nós pensamos que avivamento é só aquele movimento grande dentro da igreja, e está todo mundo falando em línguas e todo mundo profetizando, e é muito bom isso, eu gosto demais. Mas o avivamento, irmãos, a igreja avivada, ela vai muito, mas muito mais além do que isso. É uma igreja que tem frutos, não só dons, mas ela tem frutos, longanimidade, benignidade, amor, mansidão, temperança, domínio próprio. É uma igreja que mostra frutos. E isso só vem com intimidade com Deus e meditação na sua palavra.
O avivamento, a igreja avivada, é aquela igreja que está fundada e arraigada na palavra de Deus. Essa é a igreja avivada. Mas este avivamento em específico, que Abacuque está falando aqui, na verdade não é um avivamento das pessoas. Abacuque, ele faz a oração e diz assim: ouvi, Senhor, a tua oração e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuque chegou e disse: Senhor, eu quero que o Senhor avive a tua obra. Ou seja, ele estava dizendo aqui para Deus: Senhor, faz novamente o que o Senhor já fez por nós no passado. Nos livrou de Faraó e tantas coisas que o Senhor... Esse avivamento aqui, Abacuque estava pedindo para que Deus fizesse novamente, renovasse. O que é avivar? É ativar algo que está parado, é intensificar, é tornar vivo novamente. Era isso que Abacuque queria. Abacuque queria que Deus tornasse vivo, ativasse todos os feitos que ele já tinha feito. Irmãos, eu não sei qual é a sua dificuldade nesta noite. Eu nem sei se você tem dificuldade. Mas eu quero dizer para você que você faça uma retrospectiva na sua cabeça agora e pense em tudo que Deus já fez na sua vida. Será que Ele não é capaz de fazer mais uma vez agora? Que Deus é esse, irmãos, que Abacuque temeu? É grande demais. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra. E ele diz assim: mesmo que esteja irado, tem compaixão de nós. Aí a gente vai lá para Isaías, o texto áureo aqui da nossa campanha do Renovo. O que é que está lá dizendo em Isaías 12, 1, 2? Eu coloquei aqui: naquele dia todos cantarão assim: eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo. Aí Abacuque chega aqui já com a mudança de comportamento, dizendo: Senhor, não desistindo, insistindo, mesmo sabendo da sentença contra eles, ele insiste em oração. Sabe por quê? Que foi até falado, já ministrado aqui, porque ele tinha a esperança em Deus. Ele tinha esperança em Deus. E aí a gente lembra do que Jeremias falou lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele diz isso, né? Aí ele lá no final do versículo ele diz: Senhor, traz à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Jeremias, ele estava fazendo essas reflexões sobre esperança. E no final ele diz: nele eu confiarei. Então, Jeremias começa a meditar, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pedindo para o Senhor trazer à memória dele o que pode dar esperança. Para quê? Para que a fé dele seja solidificada, para que ele não possa se abalar com as notícias ruins, com os vendavais que vêm, com os inimigos, com as enfermidades, com as lutas familiares. Senhor, traz à minha memória o que pode me dar esperança. E aí Abacuque diz assim: Senhor, faz de novo o que o Senhor já fez por nós. Mesmo que o Senhor esteja irado, chateado, tem misericórdia. Como Jeremias diz: Senhor, tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Aí ele chega e diz: Senhor, né, Abacuque, tem misericórdia de nós. Ele estava ali: Senhor, será que tu não pode nos livrar? O Senhor já livrou tantas vezes da mão dos nossos inimigos. Faz de novo. Renova a tua obra em nós. Renova os teus feitos em nós. Esse avivamento era isso, para que o Senhor fizesse novamente tudo de novo na vida deles. E aí, para a gente encerrar, vamos lá para o verso 16 até o 19. Diz assim: aí Abacuque diz: quando eu ouvi tudo isso, eu fiquei muito assustado. Os meus lábios tremeram de medo. Eu perdi todas as minhas forças e não pude ficar de pé. Portanto, eu vou esperar. A esperança em Deus,
não é nas notícias, é em Deus. Eu vou esperar tranquilo, a minha tradução está dizendo assim, o dia em que Deus castigará aquele que nos atacam. Então Abacuque aqui já mudou. Ele disse, Senhor, eu estou com medo, de verdade, mas eu vou esperar em Ti com tranquilidade. Eu não vou me desesperar. Eu vou esperar a Tua salvação, Senhor. Eu vou esperar o Teu agir, Senhor. Eu vou esperar o Teu renovo, Senhor. Eu vou esperar a Tua providência, Senhor. Porque eu confio em Ti. Porque eu sei tudo o que o Senhor já fez por nós. Eu ouvi falar em todos os Teus benefícios e o Senhor é o mesmo, não mudou. E isso traz para mim fé. Isso gera em mim fé. E traz em mim tranquilidade. Quando nós estamos passando pela luta, nós precisamos pensar em tudo, trazer em tudo que Deus já fez por nós. Precisamos meditar na palavra, porque se a gente não tem essa palavra, irmão, a gente não tem nada. Quando você se vê na luta, você se vê na prova, você se vê na dificuldade, aí você olha para um lado, olha para o outro, e agora? Eu estou vazio, porque eu não tenho intimidade com Ele. Eu não tenho uma palavra guardada no meu coração. E quando nós estamos na prova, o Espírito Santo diz, olha, preste atenção. Eu estou com vocês em todo o tempo. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está lá em Jeremias 28:11. Deus só tem pensamentos de paz para nós. Deus queria que Abacuque entendesse isso. Meu filho, fique preocupado. A luta vai vir, mas eu tenho pensamentos de paz ao vosso respeito, para dar a vocês o fim que vocês desejarem. Aqueles que me são fiéis, aqueles que vivem pela fé, eles vão sobreviver. Não serão consumidos nem derrotados pelo inimigo. Meus irmãos, nós não seremos engolidos pelo mal, se estivermos arraigados em Cristo. Eu posso passar por 1000 igrejas e falar 1000 vezes a palavra e eu vou terminar sempre com o mesmo discurso. Nós precisamos estar arraigados em Cristo. Precisamos estar fundados na sua palavra. Porque aí vem os ventos e a gente vai para um lado, vai para o outro, mas a gente não cai. O renovo que nós precisamos entender nesta noite, e a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que nós precisamos fazer como Abacuque, orar. Senhor, faz de novo. Se você está se sentindo desanimado, se você acha que a sua família não tem mais jeito, você vai orar como Abacuque e vai dizer, Senhor, aviva a tua obra na minha casa. Aviva a tua obra nas minhas finanças. Aviva a tua obra no meu ministério. Aviva a tua obra no meu casamento, porque em ti eu confio. Eu vou estar tranquilo. Eu não vou temer os caldeus, eu não vou temer babilônico, eu não vou temer, como foi dito aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Irmãos, é se levantar no meio da luta e dizer, Senhor, eu confio em ti, os meus olhos estão postos em ti. Porque é o Deus a quem nós servimos, grande e poderoso. Amém? Aí ele termina, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Ele muda totalmente uma fé que inicia duvidosa. E aqui ele já chega, Senhor, ainda, que a figueira não floresça. Irmão, vocês sabem que a figueira é a única planta que se tiver um deserto terrível, ela vai sobreviver. Aí Abacuque estava dizendo, Senhor, ainda que a única planta que sobrevive ao deserto não dê frutos, eu me alegrarei em ti. Olhe que mudança de comportamento. Aquele que começou duvidoso, com a notícia, a má notícia que veio, como nós muitas vezes ficamos, e eu me incluo, irmãos,
Muitas vezes ficamos abalados com as más notícias que chegam. A gente já fica com medo, assustado. E agora, né? Como tem um ditado popular, vamos morrer de véspera, como perus, né? E a gente fica naquela agonia. E agora esse homem é o homem que está aqui dizendo, ainda que a única planta que possa dar algum fruto no deserto, ela não dê, ainda assim, Senhor, eu vou me alegrar em Ti, porque eu vi os Teus feitos, eu vi o que o Senhor é capaz de fazer. Aí ele ainda continua dizendo, ainda que as parreiras, né, não deem, ainda que a oliveira, né, não dê mais uvas. Ele estava dizendo, ora, era a alegria da festa, né? Sem uvas, sem o vinho, né? Sem a videira, se ela não desse o fruto, não teria mais alegria. As festas judaicas, elas eram banhadas a muito vinho, muito, muito vinho. Então, se a videira não desse mais o fruto, como é que nós teríamos o vinho? Ele estava dizendo, Senhor, ainda que falte frutos, ainda que falte a alegria, ainda assim eu confiarei em Ti. E aí ele continua dizendo, ainda que os animais, né? Ele diz aqui, ainda que não tenham gado nos currais, mesmo assim, ou seja, ainda que eu não tenha mais frutos, ainda que não tenha mais alegria, ainda que eu não tenha um conforto, porque o animal para eles era alimento, era conforto, né? Confeccionavam as roupas, ainda assim, se eu não tiver todas essas coisas, ainda assim eu me alegrarei em Ti, porque o Senhor é aquele que aviva a Tua obra no nosso meio. Deus é aquele capaz de fazer tudo de novo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos sair daqui convictos dessa palavra, que o Senhor é aquele capaz de fazer tudo novamente. Tudo que Ele fez nas nossas vidas, Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer esse avivamento, Ele fazer tudo novo. Então, não desanime, não fique entristecido, seja qual for a sua dificuldade que você está passando, seja qual for a área da sua vida que você esteja enfrentando a dificuldade, no casamento, na família, nas finanças. Deus, Ele tem poder para fazer tudo novo. Amém, meus queridos? Eu espero que vocês tenham sido abençoados com esta palavra e eu agradeço a oportunidade aqui, em nome de Jesus. Amém.